Voltamos aos estúdios do Papo com Ela, recebendo hoje a psicóloga Caroline Weber e também o voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o Carlos Eduardo Oliveira. E hoje nós falamos sobre ansiedade e depressão. Antes da gente ir para o intervalo, a gente falava um pouquinho sobre esse tabu que ainda existe na busca por auxílio. Vocês consideram que ainda falta informação para que as pessoas consigam distinguir quando passam por um processo ou de ansiedade ou de depressão? Carlos, como você considera esse feeling para que as pessoas possam fazer essa identificação? Um dos trabalhos do CVV é disseminar informação confiável sobre a prevenção do suicídio, sobre as condições em torno dos transtornos de ordem mental, né? No dia 27 de junho, por exemplo, foi lançada uma série de vídeos junto com a Unicef, o CVV e a Unicef, voltados para jovens, né? Jovens e adolescentes, para os pais e educadores, auxiliando a obterem informações em torno da prevenção do suicídio e de várias condições e orientando como pedir ajuda, como obter ajuda, né? Então, a gente percebe a busca, né, no site do CVV de cartilhas, né? Tem uma cartilha chamada Falando Abertamente sobre o Suicídio, onde existem informações em que a pessoa pode verificar sinais, né? Perceber o que está acontecendo com alguém que está próximo de si ou consigo mesmo. E ali obter informações sobre como proceder, né? Caroline, queria que você pudesse dizer um pouco para a gente, até para esclarecer o nosso telespectador, o que caracteriza uma pessoa ansiosa e o que caracteriza uma pessoa depressiva? Bom, a ansiedade, ela é normal para todo mundo, né? Todo mundo precisa da ansiedade para poder fazer as atividades diárias. Então, a gente tem um nível de ansiedade que é ideal, que é a ansiedade que movimenta a gente, que coloca a gente para fazer as coisas, que dá essa energia para a gente ter foco, determinação. Mas quando a gente está em algum dos extremos, que a gente não se sente ansioso ou que a gente está ansioso demais, isso paralisa, né? A ansiedade que é para movimentar a gente, ela acaba paralisando. Então, uma pessoa ansiosa, ela está sempre alerta por uma coisa que ela não sabe o que é, né? Quando a gente vem para um programa de TV, por exemplo, e a gente fica ansioso, é normal, né? Mas se a gente está dentro de casa, fazendo uma coisa rotineira, e a gente está se sentindo ansioso, coração palpitando, a mão suando, esperando alguma coisa acontecer, isso daí já destoa, a gente já tem que prestar atenção, né? Algumas coisas também são importantes para a gente poder identificar. Tanto na ansiedade quanto na depressão, a gente tem alguns fatores que também são genéticos, né? Então, não quer dizer que é um fator determinante, né? Mas se a gente tem na família pessoas que são ansiosas, que são depressivas, a gente precisa ficar de olho, né? Porque tem uma tendência a gente ter algum tipo de transtorno também, né? Tanto na ansiedade quanto na depressão. Na depressão também acontece isso, né? A depressão, na verdade, todos os transtornos, eles vão passar aí por problemas psicossociais e biológicos também, né? Então, a gente tem aí já alguns estudos que conseguem mostrar o cérebro de uma pessoa depressiva. E aí o cérebro da pessoa depressiva tem algumas alterações químicas. A gente ainda não tem estudos que comprovem como isso acontece, mas a gente já consegue ver diferença na química cerebral, né? Tem também a questão genética, que a gente sempre precisa tomar cuidado, e alguns fatores estressores também, né? Algum trauma que aconteça, morte na família, alguma doença grave, também são coisas que a gente precisa cuidar quando acontece. A gente precisa estar alerta porque são disparadores, né? Então, são contextos que a gente sempre precisa estar prestando atenção. A ansiedade e a depressão podem caminhar juntas? Sim, com certeza. Uma pode desenvolver a outra, né? Elas são independentes, mas geralmente elas caminham juntas, né? O transtorno depressivo é caracterizado por uma baixa de energia, né?
Porém, mesmo com uma baixa de energia, a gente pode estar ansioso por alguma coisa, né? A gente pode estar esperando algo acontecer e nada acontece, e aí eu fico mal porque nada acontece. Então, são coisas que vão uma levando a outra. Então, é bem difícil que a pessoa consiga desvencilhar, tratar só uma e não tratar a outra. Tem que ser um tratamento conjunto. Carlos, quando a gente fala de ansiedade, depressão, nos remete a suicídio, né? Que foi o que você disse pra gente e é uma preocupação do Centro de Valorização da Vida. Queria que você dissesse um pouquinho pra gente sobre que pessoas acabam sendo as mais atingidas por essa prática que muitas das vezes é enxergada como uma forma de tentar se libertar dessas sensações emocionais que não recebem tratamento, né? A gente percebe que em todas as faixas etárias, né, você tem a questão do suicídio, mas sobretudo entre jovens entre 14 e 24 anos e na terceira idade também, né? Então a gente percebe que nessas faixas, quando você está na juventude, a preocupação às vezes com bullying, abuso sexual, a questão da faculdade, né, o vestibular, todas as ansiedades e transformações que o jovem passa, né, nessa fase, inclusive corporais, né, fazem com que às vezes o sofrimento se instale e a pessoa precise de ajuda. E na terceira idade também, né, naquela fase em que a vida se aproxima do fim, muitas vezes a gente percebe pessoas com um grau de sofrimento nessa fase, né, há uma restrição de mobilidade, e então assim, nessa fase da vida, essas são as dificuldades, né, de mobilidade, de perda de saúde, familiares às vezes não ficam tão próximos, né, o abandono de idosos. Então a gente percebe que também, né, nessa faixa o sofrimento é muito grande, que pode levar ao suicídio, né? Como está Mato Grosso no que diz respeito a essa estatística? A gente vê às vezes nas reportagens, né, que tem acontecido muito entre jovens, né, de novo, idosos também fazem parte da estatística aqui em Mato Grosso, e o trabalho aqui do CVV é feito de duas formas, né? Primeiro com o telefone à disposição e com o CVV Comunidade, que é um programa de apoio do CVV que leva essa filosofia do CVV para fora, e aí a gente faz palestras em escolas, né, faz palestras em instituições religiosas, palestras em centros para idosos, onde a gente é chamado, a gente tenta levar essa filosofia do CVV, que se resume em oferecer amizade de uma forma simples, né? De estar ali presente, escutando, com empatia, né? Então, se a gente conseguisse disseminar essa filosofia de oferecer amizade como se fosse um ato comum, tanto quanto respirar, né, a gente talvez conseguiria evitar esses índices, né? Caroline, o Carlos toca numa temática que eu acho que é muito cara para esse momento que a gente vive, né? Qual é a função, a responsabilidade, o papel da sociedade em geral para a gente conseguir mudar esse quadro, né? Para que a gente não tenha mais tantas notícias de suicídio entre jovens, idosos, para que a gente não tenha mais tantos homens, mulheres, enfim, adoecendo com depressão e ansiedade. É muito interessante essa pergunta, porque eu recebo muitos pacientes no meu consultório que quando chegam lá falam assim: eu vim, mas eu vim escondido, porque a minha esposa não queria que eu viesse, a minha mãe não queria que eu viesse, e outras pessoas vêm porque foram muito incentivadas. Então a gente vê dois extremos, né? Pessoas que não têm conhecimento do que e ainda lidam com a psicoterapia ou com essa parte da psicologia de fazer esses cuidados mentais como loucura, né? E isso é um preconceito muito grande. E esse preconceito, ele mata, né? Porque pessoas deixam de ir por preconceito, por não saber como funciona, e acaba acontecendo casos mais extremos que podem chegar ao suicídio, né? Então, quanto mais a gente estiver disponível para falar, para conhecer, né? Às vezes mandar um vídeo, tem tanta informação na internet hoje, a gente pode mandar um vídeo para alguém que não conhece tanto, né? Às vezes a gente tem pessoas
por perto que passam por isso, e aí a gente pode oferecer uma ajuda ou tentar entender o que está se passando com ela, né, para a gente ir quebrando cada vez mais esses tabus e essas coisas que atrapalham o tratamento. Carlos, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a importância do CVV num contexto de garantir um tratamento de forma gratuita, já que a rede psicológica e psiquiátrica oferecida pela rede pública de saúde, ela não abrange todas as pessoas que necessitam desse tipo de trabalho. O CVV se coloca 24 horas por dia, né, no telefone 188, e pelo chat também no site cvv.org.br, justamente porque a demanda tem aumentado, acho que tanto, né, que os profissionais da área de saúde, os psicólogos, né, as famílias às vezes não estão disponíveis o tempo todo para que a pessoa possa encontrar esse espaço para falar, né, para desabafar, para tirar de dentro de si toda essa pressão. Então, o CVV, quando ele se coloca à disposição 24 horas por dia, ele permite que as pessoas, tem gente que liga, por exemplo, todos os dias, né? Ela precisa falar, ela precisa se encontrar esse espaço e realmente ter alguém que esteja ali de forma interessada, de forma atenciosa, simplesmente para ouvi-la, né? O tratamento efetivo, né, ele é feito pelos profissionais da área de saúde e o apoio mais efetivo também é feito pela família, mas o CVV, os 3.000 voluntários hoje se colocam à disposição para justamente para que a pessoa realmente saiba que se não tiver mais ninguém para conversar com ela, tem um voluntário ali disponível para ouvi-la. O Papo com Ela agradece a presença de vocês e as informações esclarecedoras que foram dadas no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Essa foi a entrevista com o colaborador, o voluntário do Centro de Valorização da Vida, o Carlos Eduardo de Oliveira, e também com a psicóloga Caroline Weber. E agora, todo domingo, você vai conhecer aqui no Papo com Ela obras de escritores mato-grossenses. E hoje apresentamos o livro Nu, de Helena Werneck. Helena nasceu em 4 de maio de 2000 em Cuiabá. Escreveu Nu, um livro de poesias, aos 16 anos, inspirada pelos dilemas da adolescência. A Helena surge para a literatura mato-grossense através do 2º Prêmio de Literatura em 2016 na categoria Revelação. Dessa forma, se tornou a escritora mais jovem premiada de Mato Grosso até a presente data. O exemplar pode ser adquirido pelo site da editora Entre Linhas. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência.